Estamos ao vivo. Bom dia, sábado, 17 de julho, 11 horas em Brasília. Não é, em Brasília, 11 horas. É isso aí, estamos aqui mais um sábado reunidos, todos os sábados às 11 da manhã. Estarei aqui sempre fazendo uma entrevista muito especial. Catarina Cioli, seja bem-vinda. Há quanto tempo? É... Carmen. Ah, opa! Moira Braga is in the building. Agora sim. Eu vou começar direto chamando a minha convidada sem mais delongas. Isso, Moira Braga, Catarina. Ela já está aqui e eu também já estou aqui, então, fazendo muitas introduções. Vamos direto ao assunto, que a gente tem muita coisa para falar. Moira, Ei! que prazer, que ótimo que você pôde me Querido, dar essa entrevista. quanto tempo, querido? Quanto tempo, né? É, Eu assisti o Ventaneira, ficou lindo como audiovisual, hein? obrigada, obrigada. Que Eu bom tive, gosto em tudo, no eu tive cenário, na decupagem. uma super equipe. Eu tô bem? Tô centrado? Tô aparecendo direito? Tá ótima, tá Beleza, ótima. beleza. Aqui na correria de sábado de manhã com o filho, ele ia sair com o pai, aí desistiu, aí rolou uma negociação, aí eu nem tive tempo de me arrumar direito. Ele tem quantos anos, Moira? Dois. 2 anos, nossa. É o Terrible Two que chamam, né? É tudo de bom e de intenso, né? É, dizem que é a adolescência da infância, né? Uma coisa assim. Pensa o nome, né? Mas muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. Depois de tanto tempo, a última vez que a gente se falou, eu acho que foi na sua casa, em Laranjeiras, no aniversário da Lara. Alguma coisa É, assim. Faz muito tempo. muito tempo. É, Moira, vamos começar. É, é, Como é que foi o teu processo? É importante a gente falar desse assunto para contextualizar as pessoas, quem não te conhece, tudo mais. Como é que foi o teu processo de perda da visão? Quando ele aconteceu? Ele foi progressivo? Como é que foi isso? Eu tenho uma doença degenerativa da retina chamada Stargardt, ela é congênita, eu nasci com ela, porém ela só se manifestou na infância, né, na primeira infância, por volta dos 6, 7 anos. Porque eu já era míope desde pequenininha, que a família do meu pai toda é muito problemática, assim, das questões da visão. Então era comum as crianças pequenas já apresentarem alguma questão e aí eu tinha miopia, né? Tinha detectado miopia. Mas aí foi nessa idade, assim, em torno dos 6, 7 anos, que viram que não era só miopia, que tinha algo mais. E na época era difícil de diagnosticar, porque existem muitas doenças da retina, é, mas ainda não se tem muita informação sobre elas, sabe? Assim, no sentido de como tratar, né? De como cuidar, de como reverter, enfim. Mas então a perda foi progressiva. Eu fui perdendo gradativamente, né? E aí eu me considero assim cega mesmo, né? Que eu comecei a precisar de bengala e tudo mais. Foi por volta dos 20 e poucos anos, 25. Ah, tá. Até então, assim, baixa visão, eu sempre tive baixa visão, né? Então, assim, a minha memória visual não é uma memória visual definida, sabe? Assim, eu não me lembro mesmo, assim, mais de rostos, de detalhes. Eu não tenho uma memória visual
de quem já enxergou bem, porque como desde pequena, né, eu já tinha uma baixa visão, então eu me surpreendo assim muito quando as pessoas falam sei lá, quando a gente está lá no aterro do Flamengo, por exemplo, e a pessoa vê Niterói lá do outro lado, eu falo, nossa, mas dá para ver tão longe assim, sabe? Aham. Mas me diz uma coisa, quando você foi diagnosticada, você já tinha essa perspectiva de que em algum momento você ia ficar totalmente sem visão? Você Sim. foi crescendo, esperando esse momento chegar? Não, na verdade, sim, essa notícia, essa bomba foi jogada, bomba sim, porque eu soube recentemente, olha que curioso, nesse período, ano passado, em quarentena, quando eu vim para Minas, onde eu estou, inclusive, fiquei um tempo na casa da minha mãe. E aí teve um dia que eu estava com a minha mãe, né, na rua, na cidade dela, em Leopoldina, que é a cidade onde eu passei a minha infância. E aí nós encontramos com o médico oftalmologista que foi quem detectou, a primeira pessoa que detectou que tinha algo de estranho. E aí ela falou assim, ai, aquele homem, não aguento nem olhar para ele, não sei o que foi. Aí que ela me contou, eu não sabia porque eu era criança, eu não tenho memória disso, né, assim. Ela falou assim, o médico, quando me examinou, disse para ela assim, sua filha vai ficar cega. Falou assim. Na lata. Na lata. E aí ela ficou com ódio dele, obviamente, né? Assim, porque Sim. ele ainda nem sabia exatamente o que era, mas ele já jogou essa. Então, os meus pais sabiam. Eu fui crescendo, como foi uma perda gradativa, isso não foi realmente assim um trauma para mim. Na verdade, eu não tenho muita memória. A primeira vez que eu me dei conta, Gustavo, que eu tinha mesmo assim alguma diferença em relação às outras crianças foi quando eu fui estudar no Conservatório Estadual de Música, nessa cidade, em Leopoldina. E aí eu já não conseguia mais enxergar as partituras. Aí Com tinha quantos na aula de... anos? Tinha isso, 8 anos. 8 anos. Aham. A aula de flauta era em grupo. E aí eu colava, assim, né? Eu ouvia, eu ia tocando de ouvido pelo que os meus colegas de lado estavam tocando. Mas na aula de piano era individual, eu não tinha como roubar, né? E as Aham. professoras na época não souberam como lidar comigo, como me apresentar uma solução. E aí eu tive que sair do conservatório, assim. Isso foi uma coisa que pela primeira vez eu falei, mas por que eu não posso ficar? Por quê? E aí, a partir daí, eu sempre estudei em escolas regulares, né? E sempre e junto com a minha família, a gente tendo que apresentar as alternativas, né? De como estudar, como ampliando Sim. texto, sentando pertinho do quadro, sentando com um Não colega tinha que lei da inclusão, não tinha nada disso, não né? Não tinha nada disso, tinha. não tinha Era nada. boa vontade e bom senso só, né? Exatamente. Mas Mas então, essa, eu vou te dizer por que que eu estou fazendo essas perguntas. Porque, assim, para quem te conhece, né, como nós conhecemos, para quem tem convivência com você, você é uma pessoa muito impressionante, né? Porque você olha para a gente, né? Você dirige o rosto para as pessoas que estão numa roda de conversa como se você estivesse olhando, né? A gente várias vezes esquece que você não está enxergando, né? Você tem um episódio, não sei se você vai lembrar disso. Eu não estava presente, a Lara e a Giovana me contaram só. Vocês estavam no café lá do CCBB, alguma coisa assim, e a Giovana fez algum gesto para a Lara, sem som, né, sem falar, só fez uma comunicação por gesto com a Lara, e você entendeu que a Giovana queria antes da Lara. Você lembra disso? não, não lembro, não. Então, quem te conhece assim da convivência diária já é impressionado. Agora, vendo a peça, eu fiquei mais impressionado ainda com a tua expressividade. Tanto a expressividade corporal quanto a expressividade facial, porque a voz você percebe as pessoas, percebe o mundo pela voz delas, né? Então,
a tua expressividade vocal eu já esperava, mas a tua expressividade como atriz tão globalmente assim, para mim foi uma felicidade ver. Por quê? Porque a gente tem muito a referência visual da expressão, né? Dessa linguagem, né? Que é a expressão facial, que é a reação, né? E eu fiquei muito impressionado. Você faz três personagens, né? Se eu não me engano. Travou aí? Eu faço vários, porque tem uns que aparecem só a silhueta, né? A sombra, assim, mas sou eu também, assim, dos moradores da cidade, mas são... Alô? Oi, tá me ouvindo? Tudo bem? Você travou? Oi, Tá me ouvindo? tô te Então, mas ouvindo, você tô te faz, ouvindo. você faz três personagens, vamos dizer assim, na peça, né? Eu faço mais até, né? Porque tem uns que Ah, aparecem só sim, a claro. silhueta, assim, a Tem sombra, as né? silhuetas ainda. É, Mas assim, que a gente vê, você faz três e são sim. pessoas diferentes. E o Paco, principalmente, é Paco, né? É. Me impressionou muito porque ele é muito estereotipado, né? Ele é um tipo, né, que você faz mesmo, assim. Uhum. E eu fiquei pensando assim, nossa, isso é o tipo de coisa que a gente faz normalmente porque a gente tem a referência visual, né? A gente viu a pessoa fazendo, gestualizando, né? Aquele tipo de pessoa, né, que você está fazendo ali. Eu queria saber como é que é esse processo para você. Por isso que uma das minhas teses foi de que você já sabia que ia perder a visão e você foi assimilando tudo que podia do mundo assim para guardar para você, para usar para o resto da vida. Entendeu? Ó, então eu vou te contar dois. Primeiro, um caso engraçado sobre essa questão que você falou de às vezes as pessoas não perceberem que eu não enxergo. Nessa equipe maravilhosa assim, que a gente fez o Ventaneira, eu tenho que agradecer o meu produtor, o Mário, o Bruno Mários, que eu tava quietinha no meu canto e ele que me ligou e me botou pilha. Moira, vamos fazer, vamos botar a Ventaneira na Lei de Blanc, vamos fazer não sei o quê. E aí tá, vamos fazer. A pessoa que dirigiu o espetáculo, que é uma amigone, parceira, Morena Catone, ela não estava disponível para estar comigo nesse trabalho. E a gente também precisava de alguém de vídeo, né? Alguém do audiovisual. Então o Bruno, ele indicou o Rai Júnior, que é um amigo dele, compadre, parceiro. E foi assim uma química já desde a primeira, a gente fazendo as reuniões tudo pelo virtual, né? Porque a gente gravou isso em março desse ano, em plena pandemia. E a gente só se encontrou todo mundo no dia de gravar, no set. E tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô Tá. ouvindo. Porque fica um silêncio. É... Sim. E aí o Rai convidou uma pessoa para fazer a luz, para fazer a direção de fotografia. Ele, Moira, eu vou chamar, me dá o seu livro, manda o seu livro para mim que eu vou convidar uma pessoa para estar com a gente, não sei o quê. Então, o Rai convidou o Luciano Xavier, que é o nosso Uhum. diretor de fotografia. E tivemos várias reuniões pelo Google Meet e tal, antes do dia do set. Quando chegou lá no dia de gravar, nós tivemos um dia de montagem e 2 dias de filmagem. Que eu cheguei lá de bengala, que o Luciano ficou paralisado. Ele não sabia que eu não enxergava. Da- E Ele já aí, tinha se reunido com você já, é isso? hã? Ele já tinha se reunido com você? Várias vezes no Google Meeting, só virtualmente, né? Sim. E ele se encantou pela história, ele não me conhecia. Ele ouviu a história, o Raio convidou usando a história, né, o livro como convite. Ele se encantou pela história, ele, tô dentro. Mas ele não me conhecia. Mas a gente se estava assim, reunindo pelo Google Meet. E quando chegou lá, e aí ele me viu de bengala e ele ficou... Aí ele se emocionou, ele falou que eu mudei a vida dele, assim, porque aconteceu algo muito, muito impactante, assim, para ele, né? E essa coisa dos corpos, dos tipos,
aí a referência é toda a partir do meu corpo, assim, do que eu imaginei, por exemplo. O Paco e o Rudim, né? Que são os dois meninos, os dois protagonistas da história. O Paco, o que eu pensei? Ele é um menino marrento. Ele se acha, todo mundo acha que ele é o mais esperto da cidade. Sim. Ele fica amarradão com isso. Então, o que eu pensei é um menino, uma imagem de um menino espaçoso. Então, o que é um Aham. corpo espaçoso? Um corpo esparramado, é um corpo aberto. Eu tenho minhas referências mesmo de corpo, de dança, sabe? Então, eu uso esse plano dele, ele é todo pro lateral, assim, ele é todo, né, solar, ele é aberto, ele... Uhum. E aí, pelos gestos que eu fui buscando para fazer ele, nessa coisa de lateralidade, de movimentos muito com os braços abertos, né? Eu fico meio que sustentando o braço assim, como se ele fosse forte. E aí, essa minha postura que trouxe, por exemplo, essa voz para ele. Que E interessante. Eu achava que tinha sido o contrário, inclusive. não, foi buscando, eu imaginando isso, como seria esse menino e como o meu corpo se colocaria a partir disso. Né? Então, é um corpo esparramado, é um corpo largo, é um corpo aberto, aqui os braços sustentando no lateral, ficava como se estivesse com um cabide aqui nos braços, e aí, para Sim. isso, ele Pois é, vinha para mas falar daí, assim. Moira, é assim, acabou ficando com uma linguagem que é muito adequada ao espetáculo, que esse personagem ficou com uma linguagem de cartoon também, num certo sentido, assim, né? Uhum, uhum. Isso foi consciente, fez parte do processo, alguém te dirigiu a partir do que você criou? Então, a gente teve no espetáculo, que na versão até em 2016, eu ganhei um edital também da Secretaria Municipal de Sim, Cultura, né, do Rio, e aí eu convidei um outro ator cego para fazer comigo. E aí, nessa montagem de nós dois, eu fazia também todos os personagens, menos o Rudim. O Felipe ah, Pereira, ele era o Rudim. E eu fazia todos os outros. Então, teve essa pesquisa de movimento, já assim, muito com a Morena, que foi a minha diretora da peça. E ela veio também da Angel. Nós somos colegas de pós-graduação lá da Angel. Então, a gente já tinha essa sintonia, né? E ela já me conhecia nesse lugar de pesquisadora, né, do corpo, vamos dizer assim. aham, Então, por isso até o meu convite para ser ela, porque ela já tinha dirigido outros infantis que eu gostei, e por a gente estar nesse sim. lugar de referência parecidas, né? Então, assim, então eu já vinha com essa pesquisa já com ela. Quando voltou a ser um solo, porque quando eu lancei o livro, e aí eu não tinha grana e tal, e eu queria continuar contando essa história ao vivo, então ele passou a ser um solo, né? Eu não tinha mais como estar com o Felipe, como ter a estrutura Então, primeiro foi a peça virou livro e daí virou depois audiovisual. É, é. Na verdade, a peça veio antes, o livro, o texto, assim, já estava pronto. Ele foi adaptado para fazer a peça, porque o conto, o livro, é um texto um pouco diferente, é uma narrativa mesmo, Sim, mais, né, literária, e é maior, e é um texto maior. E só que eu não sabia, desde quando eu terminei de escrever essa história, ela me veio como um livro, vou fazer um livro, mas eu não sabia os caminhos sim. para fazer um livro. E aí eu sabia os caminhos para fazer uma peça, por exemplo, porque veio o edital, aí veio um Aham. amigo meu, Mate Lima, na época, amor, ele me pediu ajuda para montar um projeto com ele, e em troca ele ia me dar esse suporte para montar a Ventaneira, com a produtora dele na época. E aí, então assim, virou peça antes de virar livro, porque eu não sabia os caminhos para fazer ele virar livro. E Sim, os aí caminhos, você diz os caminhos eu vou procurar um editoriais, os editor. caminhos do mundo, Exatamente, né? exatamente. Eu cheguei a procurar editoras Sim, pequenas, editoras independentes. Eu fui em feiras sim. para fazer contato, peguei contato, mas é difícil. Você É uma tá por lenha. dentro. Você É, tá por dentro é uma disso. lenha.
Tudo é uma lenha, né? Qualquer coisa que a gente vai Exatamente. fazer, mas a gente gosta. É. Mas Ai, deixa eu mas por remontar a isso tua que eu história, gosto. Moira, porque ela é tão interessante. Eu estou com tanta coisa para te perguntar sobre esses processos todos aí. E você é uma pessoa muito multifacetada, né? Na verdade. Então, tem que meio que organizar aqui a minha mente e dividir os tópicos e tal. Quando a gente se conheceu, para começar, a gente tem que lembrar que você foi apresentadora do programa Assim Vivemos, né? A gente teve essa relação profissional, né? Foi muito legal, foi muito De legal. escrever as cabeças lá para você apresentar e virar para uma câmera, para outra, né? Ainda tinha Ai, eu ainda junto era com o meio Nelson, tímida, né? ainda era meio tímida para isso, sim. Você foi Ainda, né? Mas corajoso, você era formado em jornalismo, não é isso? sim. Você primeiro fez jornalismo. A minha graduação é em jornalismo. Aí a minha formação em dança foi lá pela Escola e Faculdade Angel Viana. Veio Isso muito sim, tempo mas depois. isso que eu queria saber. Tem um tempo aí, né? Tem. Isso aí tudo foi uma descoberta, né? A gente chegou a fazer, você chegou a fazer minha oficina de atores Foi. também, né? Aham. E pois é, eu tinha essa visão de você assim, de uma pessoa, vamos dizer, essa expansão do corpo ainda não tinha surgido, né? Não, não. Naquele tempo, né? Quando a gente se conheceu, eu estava começando essa minha história, assim, foi tudo juntinho. É, porque eu conheci a Angel, a minha história, né, na dança, assim, minha história na arte, minha história do corpo, o divisor de águas se chama Angel Viana, a própria Angel Viana. Quando Sim. eu conheci ela fazendo uma aula dela. É, e aí, assim, parou tudo ali, sabe? Assim, abriu um portal, uma coisa que eu não sabia que existia, ainda não sabia nem o que ia acontecer, mas ali aconteceu alguma coisa. Mas você foi lá fazer essa aula. Não, olha só, tinha uma amiga que estava fazendo um mestrado na Unirio, em teatro. E a tese Aham. dela, ela se chama Ana Lu Palma, ela já tinha um projeto que chama Livro Falado, de muitos anos de gravar livros para pessoas cegas ou com baixa visão. Sim, sim. Então, ela tinha já muito essa relação com pessoas cegas. E aí a pesquisa dela de mestrado foi sobre como um corpo de uma pessoa cega pode ter expressividade em cena. Olha isso. E aí ela me convidou, Interessante. como ela já sabia que eu tinha interesse, que eu gostava de artes cênicas, me chamou para ser colaboradora dessa pesquisa dela. E aí eu comecei a frequentar a Unirio, a escola de teatro da Unirio, como aluna ouvinte, fazendo algumas aulas. Sim. E uma dessas aulas foi uma aula de encerramento de semestre com a Angel Viana. Foi uma aula assim, Ah, pá, mas as sabe? tuas aulas eram de teatro. Era de teatro. Sim. Era. Então eu conheci a Angel, eu nunca nem tinha ouvido falar dela. Eu conheci ela lá dentro da Unirio fazendo uma aula lá, que ela foi convidada. E aí eu terminei a aula assim, chorando, sabe assim, Aham. muito tocada. E aí só quem conhece ela que sabe a dimensão disso que eu tô falando, que ela é uma entidade, né, assim. Sim. E aí, depois dessa aula, eu fui saber que ela tinha uma escola. Eu fui lá conhecer a escola, eu fui ver os cursos, falei, eu quero estudar aqui. E aí lá eu entrei e nunca mais saí, né? Que aí, assim, Que fiz mara... curso técnico, fiz pós-graduação, aí comecei a dar aula lá, e, enfim, que virou uma segunda maravilha! casa. É. Porque quando nós videntes, quando nós fechamos os olhos, a gente já perde o equilíbrio, a gente já não consegue fazer um monte de coisa com o corpo que a gente faz de olho aberto, né? A visão para a gente é um componente ali de não só a direção a gente perde, o próprio equilíbrio a gente perde também, né? E como é que foi esse processo para você de explorar o teu corpo na dança? Como é que era o teu corpo antes? O que ele virou depois? Como é que foi isso tudo?
Então, um processo mesmo, né? Assim, como qualquer aprendizado, assim, é, realmente, assim, era um universo que eu desconhecia. Eu sempre procurei fazer atividade física, eu tive isso sempre na vida, sabe? Assim, adolescente eu fazia capoeira, já mesmo com baixa visão, eu sempre tive uma necessidade de movimento. Eu sempre Sim. tive um desejo guardado por muitos anos de atuar, mas Hum. era uma crença limitante que eu tinha de achar que isso não era para mim mais, né? Uma pessoa Sim. cega e tal, enfim. Então, foi um caminho mesmo assim muito. O meu primeiro momento assim na Angel foi muito de autodescoberta mesmo, sabe? Assim, de reconexão com esse corpo e aprender essas possibilidades que eu tinha de me mover e de fazer esse corpo ser expressivo. Então, assim, Sim. foi muito. Quando eu falo, assim, até quando as pessoas falam, porque hoje eu faço direção de movimento e trabalho com pessoas que enxergam, com pessoas que não Exato, enxergam. essa era a minha outra pergunta. E quando as pessoas às vezes comentam isso que você falou, Moura, mas você nem parece que não... Eu falo que assim, o meu corpo não é tanto uma referência de corpo de pessoa que não enxerga. Porque o tipo de expressão, de mobilidade que eu tenho hoje é a partir de muita prática mesmo, de muito estudo, Sim, né? É uma dedicação, assim. E porque normalmente é como isso que você falou, quase tudo que a gente aprende e apreende é através da visão. Inclusive a forma de se movimentar, de se colocar no espaço, né? Os gestos. sim. Então, uma pessoa que não enxerga, ela tem mesmo, né, um repertório menor, né? Se não tiver essa busca, né, por desenvolver isso, essa questão da expressão corporal mesmo. Até por proteção, né, Moira? Sim, sim, a gente anda. É isso, né? A gente tá andando, você não sabe o que está um passo à frente. Então, às Sim. vezes a gente vai até se fechando mesmo, né? De tensão, de necessidade de proteção, como você falou, assim. Aquela história do menino arrastar os pés na peça tem a ver com isso? Sim, esse menino Rudinho é o meu alter ego, né? Ele é um menino de Aham. baixa visão, que eu não uso isso, né? Eu falo que ele só pode ver o que suas mãos podem alcançar. Eu não falo essa questão que é cego, que Aham. enxerga. Sim, Ele enxerga desse jeito. E essa é essa coisa, né? Da gente andar com os pés arrastando, porque dá essa é uma insegurança mesmo no caminhar, né? A coisa de buscar as referências a partir dos sons. Então, o corpo ele se sim. relaciona diferente mesmo com o espaço, porque quando você enxerga, você chega num espaço e você já registra tudo que está ali ao redor, né? Sim. E a gente que não enxerga é o contrário. Eu falo que é o espaço que vai chegando na gente. Então, assim, Uau. é uma outra relação, né, de tempo e espaço. E aí, até a minha pesquisa assim, de corpo com o Rudim, que agora veio mais forte para esse filme, que foi Sim, uma pesquisa agora mesmo bem mais minha comigo, eu não tive a direção da Morena, mas buscando isso, essas referências mesmo minhas, talvez desse corpo antes Angel, sabe? É um corpo mais aham, juntinho, né? Assim, mais recolhido, os braços juntos, porque a gente não sabe se pode se esparramar, se tem alguma coisa do lado para derrubar, sabe? Então, é um corpo claro, mais contido, né? É isso, é um corpo mais contido por, por cuidado mesmo. claro. Agora, você participa de espetáculos de dança, né? Uhum, Com a Companhia Pulsar, não é isso? isso. Você está no palco com outras pessoas, fazendo coreografia, não é isso?
É, como é que essa localização no palco, como é que essa interação com os outros bailarinos? isso é uma loucura. Isso toda vez que eu tô em cena assim, dançando, eu acho que eu fico, gente, o que que eu inventei de fazer isso? Porque a dança, para mim, é, assim, o teatro, para mim, é uma diversão. É, e a dança, para mim, é um desafio. Um desafio muito, Aham. muito grande. Com a Pulsar, eu sou bailarina da Pulsar desde 2013. E na companhia nós somos bailarinos com e sem deficiência. Mas eu sou a única deficiente visual. A gente tem outros bailarinos com deficiência física. Uhum. Então, assim, rola muito ensaio, né? Muito, tem sempre, né, um processo, mas é comum, às vezes, de eu me ver perdida em cena. Então, a gente já tem os meio que os códigos, né? Assim, tipo, já aconteceu porque, por exemplo, nos nossos espetáculos de dança, o palco tem uma dimensão muito grande, normalmente 10 por 10, né? Nossa. Então, a gente vai criando, assim, eu, né, criando corporalmente meios de me organizar naquele espaço a partir da própria coreografia, a partir da relação do contato com os outros bailarinos, enfim. Mas é isso, é possível de repente, Caramba, onde que eu tô? E aí, como é dança contemporânea, né, eu capricho na pose, espero alguém me salvar. E no final ninguém sabe de nada, assim, né? O público não sabe. Porque você sabe que tem uma história maravilhosa que o Rogério Frois contava, dele com o Paulo Gracindo, um espetáculo que eram só os dois em cena. E daí eles estavam lá na Bahia, no Teatro Castro Alves, lá, fazendo a peça. E daí, naquele dia, o Paulo Gracindo esqueceu o texto todo. Paulo Gracindo, a peça inteira, esqueceu o texto todo. Ele não conseguia, não conseguiu. Naquele dia, o Paulo Gracindo não lembrou de nada. E daí o Nossa. Rogério Frois ficava tentando ajudar o Paulo Gracindo a lembrar. Então o Rogério Frois dava a fala dele e ficava sugerindo coisas para Paulo Gracindo, para ver se o Paulo Gracindo dizia alguma coisa tal. E foi assim o espetáculo inteiro. E daí, no dia seguinte da crítica, a crítica saiu do jornal falando assim: Paulo Gracindo maravilhoso, Rogério Frois muito inseguro em cena. Já é isso. É isso, né? Daí quem pode, É por pode, aí, né? Gustavo, porque eu capricho tanto nessa coisa de passar segurança que a pessoa pode achar que foi outro bailarino que me esbarrou sem querer, sabe? Que errou, né? Inclusive, eu participei de uma peça, foi o espetáculo adulto que eu fiz, o único de teatro, que se chama Volúpia da Cegueira, com a direção do Alexandre Lino. E nós éramos, ele Uhum. queria, justamente, são várias historinhas, assim, várias esquetes, e ele queria que o público não soubesse mesmo quem enxergava e quem não enxergava. Nós éramos dois atores cegos e dois videntes. Mas Hum. como a gente trocava de papéis o tempo todo, ele queria assim que para o público fosse confuso. Ou todo mundo é cego, ou todo mundo enxerga, o que está acontecendo. E eu teve e eu dava umas olhadas assim, eu encarava o público. A gente fez a primeira temporada no Teatro do Planetário. A gente fica muito Sim. pertinho, né? Assim, então eu passava assim, dava umas encaradas, tinha um texto que eu falava assim, tipo, regalava o olho e mirava. Então, provavelmente eu estava olhando na cara de alguém, né? Uhum. Aí um comentário que o próprio diretor viu no banheiro, assim, tava no banheiro. Aí eu falei, não, foram falar com ele, exatamente, foram falar com ele, assim, pô, a peça é ótima, muito tocante, não sei o quê, mas a atriz não convenceu bem, ela não passa por cega. Tipo assim, você não trabalhou bem ela, né?
é um prêmio meio que ao contrário, né? Exato. E eu fazia de propósito mesmo assim para provocar, sabe? Eu olhei, encarava mesmo, assim, encarava as pessoas Que loucura, que e legal assim, e aí as isso. pessoas juravam que eu tava olhando no, mas ela tava olhando no meu olho. Que legal, isso dá para brincar muito com isso aí, hein? Dá Fazer, super, dá super. nossa, fazer um filme com isso, com essa história aí. Vou começar a bolar alguma coisa. Mônica, quando você faz a direção de um espetáculo, a direção de corpo, né, que você faz, né? Uhum. Como é que é esse processo? Como é que você tem a visão de conjunto, do espetáculo? Como é que você trabalha? Olha, eu tive duas experiências nesse lugar, né? Uma delas foi com um grupo de alunas da Angel, a turma que eu dei aula o ano inteiro. Elas tinham que fazer um espetáculo de conclusão de curso e me convidaram para ser a professora orientadora, vamos dizer assim, né? Que faz a direção. Eu fiquei assim, no primeiro momento, bem emocionada, impactada, e nesse lugar Sim. meio que sem saber como seria, mas confiando muito porque era uma turma que a gente trabalhou um ano inteiro juntas. Então a gente já tinha uma intimidade, Uhum. já tinha uma linguagem, né, ali estabelecida e tal. E então nesse processo com elas foi muito fluido. E aí agora a segunda experiência que eu tive foi no final do ano passado, que me convidaram para fazer a direção de movimento de um musical Sim, que ia ter um ator cego, que é o Felipe, que já trabalhou comigo, e mais os outros atores que experientes de musical e que um só me conhecia, os outros não. Então foi muito parceria também com eles e com a diretora, a Karen, a Ciori, que sim. não é sua parente, né? Não, não é não. A família dela é Mas de Alagoas, a minha é de Pernambuco. pronto. Mas foi muito assim na parceria. Eu chegava acompanhando ali todo o processo, né, de construção da cena, ouvindo. E aí eu chegava, eu ouvia o que a diretora estava pedindo. Aí eu chegava perto deles, dos atores, o que vocês estão propondo? O que vocês estão fazendo? E ali, a partir Sim. dali, a gente ia construindo juntos, sabe? Aí, por Mas você exemplo, toca na pessoa, você posiciona a pessoa, como é que é? na verdade, eu toco mais para saber, para sentir, porque eu acredito também, não acredito numa direção que faz assim, olha, faz assim, eu fazer e ele, porque não foi assim que eu aprendi também, né? Que eu aprendi que eu podia dançar de dentro para fora, conhecendo bem o meu corpo, Pra- Sim. experimentando, né, a partir de mim. Então, assim eu também acredito que tenha que ser com outros atores, né? Eles têm o seu você que conhece o seu corpo, né? Então, o que você propõe? O meu trabalho era assim: o que você propõe para essa cena de movimento? Então, ele me mostrava o que ele estava propondo. E aí, a partir dali, eu trabalhava aquilo. Ou se a diretora falasse, eu queria que ele fosse mais contido, ou eu queria que ele fosse mais expansivo, eu queria que ele dançasse mais assim. Então, a partir dali, eu propunha exercícios ou propunha alguma prática de movimento para ele próprio explorar outras possibilidades de fazer aquilo. Então, assim, Aham. é um processo mesmo, mas não tinha. Porque aí eu não acredito muito. Como eu não tenho essa referência visual, né? Por exemplo, eu não fico vendo vários espetáculos para ter essas referências, né? De poxa, Sim, isso me lembra fulano naquela peça, você podia trazer. Eu não tenho essa referência. sim. Então, o único material de trabalho que eu tenho é o corpo. O único repertório que eu tenho para trabalhar é o corpo. Então, assim, para eu E o trabalhar com texto? No caso também o texto te inspira? sim, claro. Num espetáculo, sim, o texto inspira, né? Porque tem toda uma dramaturgia também que dá um contorno, né? Por o que a gente está Uhum. buscando.
Mas sempre é isso. Eu acho que é o corpo como é tudo para mim é a partir do corpo. Então, para eu trabalhar no corpo do outro, também eu preciso saber o que, que aquele corpo me propõe, como aquele corpo funciona, né? O que, que eu posso propor para ele de autopesquisa, de se pesquisar, Sim. né? Enquanto também o ator, que o ator também é né, um curioso de si, né? Ele tem que também experimentar suas possibilidades de se expressar. Então, é gostoso. Mas Eu acho gostoso. pelo toque no corpo do outro, você consegue fazer leituras assim Ah, do sim, estado de sim, espírito da pessoa, essas coisas? sim, 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 sim. Com Você sabe se certeza, está porque tem. tenso, se está. Sim, sim, porque isso, o corpo fala, né? O corpo é muito expressivo. O que a gente. O que a fala esconde, o corpo revela. Eu tive uma professora que ela era especializada em técnica de Alexander, Aham. e ela colocava a mão assim no ombro da gente e falava como a gente era como ser humano, assim, era uma coisa incrível, assim, mas ela precisava pegar, É, ela botava a mão assim, em cada aluno, ela botava a mão e ia falando, você é assim, assim, assado, você tem que trabalhar isso, isso. Eu falei, como é que você faz isso? Ela, não, não o corpo sei. fala. O corpo fala. Por isso que para mim, por isso que às vezes é comum a gente ver corpos assim em cena, o corpo meio desconectado com a fala. Porque assim, na fala a gente pode enganar. É, Uhum, né? É por isso que eu falo, o teatro para mim, não colocando nenhum julgamento de valor, mas assim, o teatro para mim, eu acho, é uma diversão, porque isso, se eu não tiver com o corpo do jeito que eu gostaria de estar, eu capricho eu vou trazer a atenção, foco então para o que eu estou falando, né? E isso aham. muda. Mas na dança eu não tenho essa opção, né? Eu não tenho, gente, então vou caprichar aqui na minha fala e eu vou dar uma entonação que vai todo mundo prestar atenção agora no que eu tô falando na corpo. Na dança eu só tenho o corpo, então eu tenho é Sim, um trabalho, né, de concentração, de entendimento assim muito grande de presença muito grande, né? Eu tenho que estar muito presente, saber o que eu estou fazendo aqui, como e para onde eu vou. Enfim, o teatro também precisa, né? Tudo que a gente tem que estar em cena, claro. performance, a gente tem que estar nessa qualidade de presença. Mas então, assim, eu só consegui ir para a cena como atriz porque eu consegui ter esse corpo que a dança me deu. Acho que Que é isso maravilha. que conclui, assim. E antes de você entrar lá para Angel Viana, tudo isso, quando você ia numa festa assim, você ia para a pista de dança, você. Eu era meio tímida, assim. Eu sempre gostei de dançar em casa, de atuar em casa, de cantar em casa. Em casa eu sou, assim, popstar. Mas em público eu era muito tímida. Assim, nas festas eu ficava assim, mais. Eu sou a da birita, né? Na festa eu era que ficava lá pendurada no balcão do bar o tempo Aham. inteiro, sabe? Ia lá, dava uma dançadinha, mas voltava pro copo. Eu não era E dessas que. agora Agora mudou? eu acho que sim, porque, né, fico mais. Agora você sabe o resultado, né? Você tem consciência do Não, e que o aí outro tá agora também vendo, eu não né? tenho mais essa preocupação, porque antes tinha uma coisa de uma vergonha, de uma preocupação, né, de julgamento, né, de como as pessoas. Agora também tem uma questão não só de eu ter mais consciência do meu corpo para dançar em qualquer lugar, mas também tem uma coisa da maturidade, né? Também agora, foda-se, né? Não Claro. me preocupo mais com isso, Não. de que os outros vão pensar. Moira, vamos passar agora para o processo de escrita, que é,
para mim, por exemplo, como escritor, é claro que eu escrevo o tempo todo ouvindo o que eu estou escrevendo, né? Internamente na minha cabeça. Eu escrevo imaginando, ouvindo, não imaginando, ouvindo ali aquela música da, do que eu estou escrevendo, aquela musicalidade do que eu estou escrevendo, da pontuação, e torcendo para que o leitor leia do jeito que eu estou escrevendo, né? Mas, apesar disso, é um processo muito visual. Eu tenho uma relação visual ali com a palavra, com a vírgula, com, né, com a pontuação toda. Como é que é essa tua relação com a palavra no teu processo como escritora? Para mim, eu fui mudando, né, essa relação com a palavra. Como uma parte, né, da minha vida eu tive baixa visão, e aí eu ainda usava os Sim, recursos, né, da visão ampliando. Eu tinha uma memória visual, assim, para lembrar mesmo, tipo, estudar para prova. Eu lembrava visualmente da onde que estava aquilo no texto, como que tinha sido escrito aquilo, que era minha mãe, a letra da minha mãe, que ela escreveu maior para mim. Só que aos poucos, né, conforme eu fui perdendo, né, tipo, tendo que fazer essa transferência, a palavra foi virando audível para mim, assim. A memória passou a ser a minha relação hoje, né, com a escrita, com o texto, é pela audição. Porque eu aprendi o braille, mas eu não pratiquei. Eu fui aprender o braille também depois de adulta para ter mais uma ferramenta, né, sim. de possibilidade. Mas, por outro lado, o braille ainda ela é assim fundamental, uma ferramenta fundamental para quem sempre foi cego, né? Porque para a questão da alfabetização, do ensino básico, assim, é genial. O braille é genial. Mas para gente que perde a visão depois de já ter esse contato, Uhum. né, com a escrita, é uma leitura lenta para mim, eu não pratiquei, porque tinha. E veio a Sim, tecnologia muito rápido, né? Com os programas de ledores de tela, o computador. Então, sim. assim, hoje em dia, por exemplo, eu sou muito menos deficiente do que eu era quando entrei para a faculdade de jornalismo. Porque quando eu entrei para a faculdade, que foi em 97, eu tinha baixa visão e ainda não tinha esses recursos que eu tenho hoje, né? De acesso a Sim. tudo pela internet. Então, Uhum. hoje em dia, eu até brinco, eu falo assim, se um dia eu voltar a enxergar, eu acho que eu vou continuar a preferir ouvir os textos, sabe? Porque para mim já é muito Sim, orgânico isso. Tipo, de eu conseguir fazer aqui com você uma leitura simultânea, assim, de eu ouvir um texto e lendo para você em voz alta sim. com a minha entonação já, sabe? Da mesma forma Inclusive, que você Moira, lê. a Lara me lembrou, pediu para eu lembrar também aqui, de um espetáculo em que você, a Nara, acho que ia fazendo audiodescrição e você ia lançando as legendas. Você Ai, ia, lembra disso? Ia soltando as legendas na hora certa, não, a legenda já estava junto com as escrita. falas? Não, a legenda já estava escrita. Eu ia soltando a legenda. Era Aí você nos inclusos e ouvia os uma sisos. leitura rápida do que. Não, eu ia acompanhando ali isso, eu ia acompanhando, na verdade eu fazia a legenda para as pessoas Sim, surdas, né? Então eu tinha que ir acompanhando, não a Nara, eu ia acompanhando os atores, porque a legenda era do que os atores estavam falando. E aí eu ia sim. soltando junto, assim, com Mas a você ia fala. ouvindo o que estava o texto da legenda, você Sim, sabia, né? eu ia ouvindo junto o texto da legenda e o texto dos atores. E ia liberando ali para ficar sincronizado, né? Eu fiz isso quando eu entrei para. Foi aí, minha história no teatro começou com os inclusos e os sisos,
que é um grupo vinculado a uma ONG, da Escola de Gente, porque quando eu Aham. terminei minha primeira formação na Angel, eu falei, tá, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com corpo, eu quero trabalhar com teatro, mas eu ainda não achava que eu ia ter coragem de ir para a cena. Então, eu comecei pelos bastidores. Eu vou Aham. trabalhar com preparação corporal de atores. Aí eu fui procurar esse grupo, os Inclusivos Cisos, pensando nisso. Só que aí eu acabei me envolvendo com tudo. Eu fiz lá e dentro dos Inclusos foi uma escola bem legal para mim, que eu fiquei acho que 3 ou 4 anos lá. E eu entrei como assistente de dramaturgia. Eu fiz assistência de Sim. dramaturgia, eu fazia nos espetáculos, eu fazia essa legendagem como acessibilidade para as pessoas surdas. Eu fiz assistência de direção, aí eu fiz preparação corporal dos atores, e aí comecei a ir como atriz substituta, mas assim, em último caso, sabe? Último caso, se não tiver ninguém para ir, Aham. eu vou. Porque eu achava que ainda não tinha coragem, assim. Demorei um tempo para me admitir, para achar que eu sabia fazer isso. Eu acho que eu sei fazer isso, vou tentar. Mas, assim, mas Moira, voltando para o teu processo de como escritora, você escreve falando, escreve ditando ou Não, você escreve digitando o texto? então. Esse já é uma outra coisa também que vem se transformando. Eu escrevo digitando. O Ventaneira foi todo digitado. E aí tem essa relação, né, com o teclado, sim, né, de digitar. Eu aprendi a datilografar numa máquina. Quando eu passei quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu ganhei uma máquina de escrever. Então, eu aprendi aquela Sim. digitação toda tradicionalmente na máquina de escrever. Então, a minha Você digita relação com os 10 dedos? com os 10 dedos. Essa relação com o contato, né? Para mim, é visual, assim, de lembrar, quando eu fico na dúvida, como é que escreve uma palavra? Aí eu lembro do Sim, teclado e lembro do meu movimento dos dedos do teclado. Tipo assim, sabe? sim, É uma sim, memória corporal, né? Assim, já. sim. Mas aí uma coisa que tem mudado agora eu estou fazendo mestrado em dança. Outra maluquice que eu inventei. Mestrado em dança na Aham. Universidade Federal da Bahia. Esse ano eu entrei no Pois é, mestrado. como é? Você vai lá de vez em quando ou é tudo remoto? É um curso presencial, mas por causa da pandemia está sendo online. Sim. Então, talvez ano que vem eu tenha que ir para lá. Mas eu me Aham. inscrevi, eu falei, vamos ver o que dá, e se tiver que ir, depois a gente vê. Mas com essa coisa de eu ser mãe agora e esse momento de sentar, esse ritual que eu gosto, que eu sempre tive, minha relação de escrever. Eu sempre gostei de escrever, dessa relação com a palavra, com a escrita, mas tinha essa coisa do ritual de sentar no computador, de ficar pesquisando palavras, sabe? Às vezes ficar como eu escrever isso? Aí é um recurso que eu usava, assim, abrir o dicionário e ficar vendo o significado daquela palavra para buscar sinônimo, enfim, para essa quebra-cabeça, né, que às vezes a gente vai montando assim com a escrita, Sim. né? Com essa coisa agora de ser mãe e de ter que resolver quase tudo no celular, porque eu não tenho mais esse tempo de sentar e ter o meu Aham. momento de vou me concentrar aqui. E eu comecei a entender isso agora no mestrado, porque eu comecei primeiro a achar que eu estava maluca. Gente, como é que eu me precipitei? Como é que eu vou fazer isso? Em plena pandemia, uma criança de 2 anos que ainda está mamando, sabe? E tudo mãe, né? E aí o celular é onde Aham. eu tô lendo as coisas, que aí eu salvo os livros em PDF no celular. E aí eu comecei a escrever no celular, ditando. Então, eu estou começando a Sim. mudar o meu processo de escrita. Porque agora, assim, desde a minha carta de intenção para o mestrado, o meu projeto, os artigos que eu estou tendo que escrever, tem sido assim, porque eu tenho que aproveitar, assim, às vezes eu estou com o Iago na rede, fazendo ele dormir, e aí eu pego o celular e começo a falar, a ditar. Como tem esse recurso, né, no celular eu poder digitar o texto, Sim. isso tem
tem sido agora uma forma que eu tenho usado bastante. Então, eu não sei se isso Interessante. se é uma fase, ou se já é mais uma etapa, mas quando eu entendi, porque eu estava sofrendo com isso antes, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo ter meu tempo de sentar no computador, lá. E quando eu virei essa chave, que é muito recente, é coisa de uns 2 meses, um mês para cá, assim, para eu parar de sofrer, cara, não. Sim, Eu vou falar até com o meu orientador, porque eu não sei, eu digitando no celular, eu não sei como que fica visualmente esse texto, né? Diagramação mesmo. E sim, aí sim, sim. eu falei com ele, eu falei, Lucas, é o jeito possível que eu tô tendo de fazer as coisas. Eu tô editando aqui, escrevendo no meu celular. Não sei se isso fica muito atrapalhado para ler visualmente, não sei o quê. E ele super Ah, porque entende. você tem um aplicativo que vai transcrevendo, é isso? O que você vai Exatamente. falando? O Ah, do próprio celular, o iPhone, né? Ele tem essa opção de editar. Então eu falo e ele vai ah, escrevendo para mim o que eu sim, tô falando. já transforma em texto já. Eu Exato. perguntei isso porque a tua vivência de leitora é, na verdade, uma vivência de ouvinte, né? Você ouve Ouvinte. os textos, né? Isso desde antes da gente ter assim tanto acesso, né, esse mundo na internet, esse mundo digital, a gente já ouvia livros, essa coisa dos livros gravados, livros falados, livros Sim. gravados em fitas cassete, sabe? Assim, tipo, eu lembro, por exemplo, Aham. 2 livros que eu amo, que é O Grande Sertão Veredas e 100 Anos de Solidão. Sim. Aí são livros enormes. Eu ouvia assim, fita cassete, eram várias caixas assim de fitas, sabe? Aham. Então, a minha experiência de leitora é ouvinte mesmo. Agora, sabe que a Elisa Lucinda, ela escreveu um livro maravilhoso que é como se fosse uma autobiografia do Fernando Pessoa. Então, ela escreve como se ela fosse o Fernando Pessoa contando a sua história, entendeu? É uma grande ousadia, né? E o livro é Maravilhoso. maravilhoso. E o livro é um tijolaço, tá? Um livro grande, assim. E ela escreveu todo ditando. Por isso que eu estou Ah, perguntando do processo, entendeu? Porque ela escreveu o livro inteiro ditando aham, para assistente dela, aham. entendeu? Deve ser uma digitadora maravilhosa, assistente dela, né? Ai, E querida então dela. tem uma oralidade que é um processo também, entendeu? Não Uhum, é. No caso dela, é o processo dela. Ela é atriz, poeta, tal. Ela preferia. Ela vive da palavra falada, né? aham. Como poeta e como atriz, ela prefere falar o que ela está pensando do que escrever, do que digitar, né? E eu E acho que é um caminho interessante, é, entendeu? eu tô começando a ter essa relação com, com a escrita, que por uma questão de necessidade, mas aí a necessidade faz a prática e a prática faz, né, o aperfeiçoamento. Assim. Então, eu acho que eu acabei de escrever um artigo agora só assim, ditando, falando e o celular escrevendo para mim. Sim. E a É pontuação, chato daí você porque ouve o de celular volta e vê se está certinho, é isso? tem que ir toda hora, porque é isso que eu ia comentar. Ela não é uma assistente humana. Então tem essa coisa dele às vezes não entender direito o que eu falei. Aham. Por exemplo, eu vou falar assim, a pós-graduação. Aí eu fui lá ver, está escrito após. Ah, Né? claro. Então tem esses equívocos. Aí eu tenho que ficar voltando toda hora. Então eu não posso falar, às vezes, fechar um raciocínio muito grande, não. Tem que ir meio que ir voltando, assim, frase a frase, para ouvir se ele escreveu certo. Interessante, interessante. Mas alguém pode ler para você também, né? Um ser humano, nesse caso, é mais inteligente que Para o revisar, assim, computador, né? é mais confiável. Sim. É. Vamos dar um pouco de serviço do Ventaneira. Vamos. Tá no YouTube, não é isso? Tem um prazo ou vai Tá, ficar lá direto? atualmente, como a gente
tá agora no portal do Sesc Rio. Tá no portal do Sesc Rio até o dia 3 de agosto. Livre, liberado. Aí depois eu não sei qual o fim que a gente vai ter. Provavelmente é porque o Sesc comprou, né, esse Uhum. espetáculo para exibição. Então a gente tá com essa exibição exclusiva para o Sesc. E depois aí não sei, mas a ideia é, né, deixar, porque a gente fez isso para ser visto, né? Quero que quanto mais pessoas puderem ver, melhor. E ficou num tempo ótimo também, ainda era maior, né? No É, audiovisual que deu uma enxugada. sim, sim, sim. Na verdade, ele ficou com o tempo do que eu fazia como contação de história, assim, porque quando eu lancei o livro, para divulgar essa história, eu fiz um solo, né? Sim, E aí era eu sozinha já contando tudo isso. Mas aí a gente adaptou esse roteiro, já que eu já tinha, para o audiovisual. E aí, como tem muitas imagens, né, que já falam por si, então ficou num tempinho bem, eu acho que bem bom para ser para uma criança ficou assistir, ótimo. né? Ficou, Não cansa, não dá não tempo de assusta, dispersar né? Antes de muito. você ver, que eu pelo menos, eu confesso que eu sou assim, principalmente no YouTube, quando eu vejo que está grande, eu já tenho aquela resistência de começar, né? Ficou com 20, são 27 minutos, eu acho. É, 27. maravilha. E aquela solução de integrar o intérprete de Libras como ator também Ah, é mas esse era o meu sensacional. sonho, esse era o meu sonho. Na verdade, esse formato audiovisual me contemplou plenamente, porque eu consegui fazer tudo o que eu queria com Ventaneira. No audiovisual, com a magia do cinema, sabe? Porque eu sempre quis que o intérprete tivesse comigo. Isso tudo foi um desejo meu, um sonho meu. Assim, ele é um morador da Sim, cidade, ele é um habitante que está contando comigo essa história. Assim como a audiodescrição, sabe? Para mim, a sim. audiodescrição é uma personagem também, ela está contando junto comigo essa história. Que a Nara, como sempre, faz maravilhosamente bem, A né? Nara, E a Nara que eu ficou, conheci através de vocês virou uma sim. irmãzona, uma parceirona minha. Não, e ficou absolutamente integrado ao espetáculo também. Não ficou aquela audiodescrição que é postiça, né? Que entra É, em cima de porque uma foi coisa que já está pensado, pronta exatamente, e, foi né? pensado junto, desde o início, assim. Eu fui fazendo o roteiro, adaptando o roteiro junto com o Rai, e a gente já foi deixando os espaços para audiodescrição. Não, aqui, porque como era uma história que eu contava, então muita coisa que era a narradora contando, a gente botou para audiodescrição contar. Entende? Então foi uma Sim, coisa assim mesmo de essa adaptação para o audiovisual foi uma adaptação também desse texto, roteiro de AD, roteiro foi tudo muito gostoso, assim. Para mim esse formato me contemplou plenamente. Eu consegui fazer tudo. Eu falei assim, agora eu acho que eu posso encerrar o ciclo Ventaneira, porque agora eu fiquei feliz. ficou Eu consegui maravilhoso. E o fazer o que eu cenário já queria. era daquele jeito ou esse cenário foi concebido especialmente para o audiovisual? Foi concebido especialmente para o audiovisual. O cenário, quem fez foi a ilustradora do livro, a Yara Mendo, ela que ilustrou o livro. E quando a gente teve a primeira conversa, eu tinha falado com ela que eu não queria para o livro, né? Eu falei, Yara, eu não quero assim que as ilustrações sejam muito óbvias. Eu não quero dar uma cara para esses personagens, porque na minha Sim. cabeça era assim, cada um que lê ou que ouvir essa história vai criar a sua própria Ventaneira na sua imaginação. Então, Sim, o livro, ele já tem umas ilustrações assim, tudo em aquarela e muito abstrato, assim, também dentro do que ela imaginou como Ventaneira. Então, não tem cara dos personagens, não tem nada. É mesmo uma aquarela, assim, muito linda. E ela conseguiu trazer isso para o cenário do audiovisual. Eu fiquei, sim, assim, muito feliz com isso também. Eu falei, cara, se a gente não tivesse na pandemia, o cenário ia ser uma instalação, sabe? Ia ser um lugar para as pessoas entrarem e visitarem, porque tinha aqueles uns corredores assim de ah, papel, a gente teve que legal. diminuir
até por causa do espaço, do tempo, mas o projeto dela inicial ali do cenário era incrível, assim, vários corredores de papel e com os cortes e não sei o quê. Era uma instalação também, assim. Muito legal. Eu entrevistei há 2 semanas o Alan Pellegrino, que também transformou um espetáculo por conta da pandemia. Ele também acabou pegando um espetáculo que ele ia fazer no teatro e adaptando para o audiovisual. E também, na verdade, acabou não filmando uma peça, né? Foi a mesma coisa que você fez. Você não filmou o teatro, você Uhum. fez de novo, né? Numa linguagem Pensando. híbrida, né? E É. ele também fez muito bem. Ele com o Joelson Uhum. Busson fizeram muito bem essa linguagem híbrida. E eu acho que isso é uma coisa, é um ganho que essa situação que a gente está vivendo trouxe, de ter algumas pessoas como vocês que estão começando a se aventurar por uma linguagem que eu não vou dizer que seja nova, mas que as pessoas não estavam praticando, né? E agora estão se vendo forçadas a praticar uma mistura, que você não está fazendo um filme exatamente, não está fazendo uma peça exatamente, né? Está fazendo uma coisa misturada e os dois resultados ficaram sensacionais. E porque foi esse o meu desejo, assim, quando eu ganhei o Cyber Digital, tá? Ganhei. E a gente estava, né, no auge da pandemia, não vai ter jeito de ser presencial. Ok. E aí eu falei com o Bruno, com o Mário. Aí eu falei, Mário. Ih, gente, Mário. Mariosa é o sobrenome, é o Bruno. Eu falei, eu quero. Como a gente vai ter que filmar, vai ter que ir para um estúdio. Eu não queria. Foi isso que eu fiquei sentindo. Você não quer fazer uma peça gravada, porque não faz muito sentido, não vai ter público. Aí já sou eu sozinha. Falei, não, já que a gente vai fazer gravada, eu queria trazer um pouquinho de uma linguagem de cinema, assim, ter um movimento de câmera. Só que eu tinha pensado numa coisa mais modesta, assim, não tinha Aham. vislumbrado tanto. Ter um movimento de câmera, a gente poder brincar um pouco mais. Aí o Bruno, já sei quem eu vou chamar, chamou o Rai. E aí o Rai, Sim, assim, conseguiu materializar, na verdade, assim, a gente teve uma afinidade muito bacana, porque a gente foi conversando e ele conseguiu materializar tudo que eu tinha pensado. E junto com a sim. equipe toda, né? E o Luciano com a luz, que ele também transformou aquele cenário de papel, Claro, e né, muito numa difícil de coisa fazer, porque é tudo branco, extraordinária. né? Tinha, É, tinha uma a dificuldade Yara técnica que ali. conseguiu. A Yara que conseguiu, que fez o cenário e virou nossa diretora de arte, também conseguiu trazer para a simplicidade de grandes tiras de papel uma coisa enfim, Sim. aconteceu uma mágica, assim, quando a gente fechou a equipe, foi uma mágica, assim, que tudo foi dando tudo muito certo e teve esse resultado que me deixou muito feliz, assim. Que maravilha, que maravilha. Moura, parabéns. Você está com coisa nova já no forno? Como é que é? Ou está concentrado no mestrado agora? Tô tentando me concentrar no mestrado, mas o meu mestrado, o meu trabalho final vai ser um projeto de artístico para apresentação, mas aí isso eu falo, mas vai ser uma homenagem à Angel Viana. O meu mestrado, Ah, que como eu estou fazendo legal. mestrado em dança, o meu projeto final vai ser um espetáculo em homenagem a ela, porque se não fosse ela, eu não estaria fazendo um mestrado em dança, não teria me tornado uma profissional Que da dança. maravilha. E daí é um É, espetáculo junto com produção escrita, né? Tem que ter uma dissertação. então, o mestrado que eu estou fazendo lá é um mestrado profissional. Ele é um pouco diferente do Hum. acadêmico. O Ah, mestrado entendi. acadêmico a gente tem que finalizar com a dissertação, né? O mestrado profissional eu tenho que cumprir Sim. algumas tarefas escritas, como artigos, publicação de artigos, mas o meu trabalho final não precisa ser uma dissertação, pode ser Ah, um produto, né? Então vai vai ser ser. filmado, né? Vai ser filmado para a gente ter isso para sempre, né? Ah, vou ter, vamos sim, vai ser. E como é que você foi parar na UFBA? Então, a UFBA era o meu sonho de consumo. Ah, é?
o meu sonho de... Eu tenho muitos amigos na Bahia e eu tive lá em 2018. Eu tinha um plano, assim, no final de 2018, que eu queria passar um mês lá na Bahia, e eu vou fazer uma residência artística, vou inventar alguma coisa para fazer, vou lá para Chapada. Sim. Só que aí eu descobri que eu estava grávida, aí eu mudei um Aham. pouquinho os planos, mas fui para Bahia e inventei uma residência artística com uma galera, umas amigas minhas que é cineasta. Lá, amor, então vamos registrar que a gente depois faz um filme, não sei o quê. E aí eu fui lá na UFBA, fui convidada a ir lá, porque eles estavam justamente lançando esse mestrado profissional. Hum. Então é um curso novo ainda, é o primeiro mestrado profissional, né, em dança do Brasil. E aí eu fiquei assim, gente, meu sonho, se eu não tivesse grávida, eu ia vir para cá fazer esse mestrado, porque como é um mestrado profissional, ele meio que o projeto, o programa vai se ajustando à turma. Porque para a gente entrar, a gente não faz uma prova, são todos profissionais da área e você tem que mandar uma carta de intenção dizendo por que você gostaria, o que você gostaria de pesquisar nesse mestrado, mas já Sim. dentro do que você faz, já dentro da sua área. Então, assim, eu fiquei encantada com o programa, sabe? Aí veio pandemia, uma amiga minha de lá da UFBA, que está fazendo doutorado, me ligou. Ela, no ano passado, no final do ano passado, ela, Moira, abriu o edital do mestrado. Pensei em você, Aham. porque como está sendo à distância por causa da pandemia, de repente é uma oportunidade, né, de você fazer sem ter que vir, como você está com um filho pequeno. Ah. Aí eu fiquei com aquilo assim, meio, será? Aí fui, será que isso é um chamado? Aí eu resolvi, né, escrevi a minha carta de intenção e passei, assim, foi super bem pontuado, que aí tinha que mandar a carta de intenção, era avaliado o currículo Lattes, que eu não tinha, eu tive que correr para pedir ajuda para fazer, aí depois passava por uma Hum. entrevista, e aí eu fui super bem pontuada, assim, aí tô fazendo. Claro, E assim, é incrível, os professores são incríveis, assim, é um privilégio de infelizmente. parte a parte, né, Moira? É um privilégio para eles também ter você no grupo, né? Elas me falaram isso, eu até chorei quando uma das professoras me falou, porque assim, num dia que eu tava nervosa, assim, eu não tô conseguindo, não sei se vou dar conta, porque com filho, né, às vezes assim, eu não conseguia assistir aula mesmo, assim, dele me chamando, e aí, mas tudo também tá sendo, né, o tempinho dele também ficando maior, já entendendo isso, que a mamãe tá trabalhando, ele já respeita e tal. Sim, Mas ela, quando a professora falou isso, ela, amor, mas pra gente também tá sendo pra gente tá sendo muito importante, a nossa primeira vez está sendo com você, de ter a primeira vez de ter sensacional. uma aluna cega no mestrado, né, em dança. Infelizmente está sendo à distância, porque esse contato assim, presencial pra gente, que é do corpo, que é da dança, faz muita Sim, claro. Ah, falta. mas você vai lá com certeza. Vai dar tempo. Aí ano que vem eu acho que eu vou ter que ir lá. É. E não tem. Que maravilha! Que maravilha, Moira. Olha, é um privilégio, é um orgulho te conhecer, ser teu amigo, saber de tudo que você faz, de tudo que você já construiu, você já conquistou. Muito sucesso, muita sorte, muita coisa pela frente para você. O que a gente deseja, todo mundo deseja tudo de bom para você, eu tenho certeza disso. Muito obrigada. E você e Lara fazem muito parte dessa história, assim, desse início de tudo. Eu nunca vou me esquecer. Ter feito o curso com você de cinema foi muito legal. Ó, quem chegou aqui. Iago. Ah, Deu a hora dele. na hora certa, tá vendo? A gente É, combinou. A gente combinou. Beijão, Moira. Muito obrigado pela obrigada, entrevista. Foi querido. lindo. Obrigada, foi um prazer. Parabéns. Um beijo Tá? para a Beijo. família toda. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Tchau.